Olá, bem-vindos ao episódio de encerramento de leitura e análise de lendas amazônicas. Hoje teremos a presença de dois convidados. A acadêmica Margarete Botero Dias Vaz cursa o 6º período de Letras de Língua Portuguesa na Universidade Estadual do Amazonas e pertence à etnia do povo dessano, que está localizado no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e do professor de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 2 da Rede Pública Estadual, Diego de Almeida. Possui formação em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual do Amazonas, UEA, especialização em letramento digital e graduado em Psicologia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nesse episódio, discutiremos sobre o imaginário amazônico, a cultura local, a identidade amazônica e as imagens culturais notadamente míticas, com o objetivo de ampliar o conhecimento, reafirmar a cultura local e a valorização das tradições enquanto elementos representativos dessa cultura que é única e leva consigo o encanto da oralidade. Depois nós iremos tratar sobre que lugar ocupam as lendas nas escolas públicas brasileiras. O uso das lendas como um recurso pedagógico e conteúdos privilegiados de formação nas aulas de língua portuguesa e literatura. Questões que envolvem a importação da literatura oral, notadamente das lendas, a cultura amazônica e dentre outros. E, por fim, as considerações finais. Fique conosco. O Brasil tem uma cultura popular vasta, que possui suas próprias características, e isso é transmitido nas lendas folclóricas. Essas narrativas orais, elas fazem parte do dia a dia do povo. Aqui na região amazônica, as lendas transmitem muito mais do que uma pequena história. Transmitem as vivências desse povo. Aquilo que não é explicado, que não tem como explicar, é justificado através do sobrenatural, do mistério. Então, é uma mistura de fatos reais com o imaginário, com a fantasia. Tudo isso, com o tempo, foi se modificando na cultura popular. Devemos lembrar que aqui já existiam as lendas que eram contadas pelos povos indígenas, mas a história relata que o Brasil passou pelo período do descobrimento, também pelo ciclo da borracha, na década de 60, pelo período de isolamento. Nós podemos perceber que essas lendas, elas foram tomando formas, mas a base já existia aqui. Outros valores foram agregados a ela. O que foi inserido através desse processo de descobrimento, com as imposições simbólicas da catequese, da pedagogia dos padres, na cultura indígena, os símbolos religiosos, morais, culturais, que eram estranhos a essa população, ganharam também um formato dentro das lendas. Então, dessa forma, elas foram se modificando ao longo do tempo, com esses novos elementos, conteúdos, que foram justapostos à base da cultura indígena local, né? Essas mudanças vão compor os fundamentos que fazem com que as lendas elas tomem essa profundidade do que ela é e do que ela representa para esse povo local. Câmara Cascudo, ele vai justamente falar sobre esse tempo de colonização, dessa adaptação que a terra conquistada sofreu, com os mitos que foram trazidos pelos descobridores europeus e aqui ganharam novos formatos, através dessas nuances locais. Então, diante disso, nós buscamos nesse trabalho lançar um olhar, essa percepção sobre a cultura amazônica e essa intensa relação que as lendas possuem com o povo nessa vasta cultura popular. Muitas das vezes, essas lendas têm uma linguagem que não é tão vasta porque é simples, é uma linguagem simples. Por isso, elas sofrem preconceito e às vezes passam até pelo esquecimento mesmo.
Digamos que, por não se estudar de forma efetiva essa literatura oral, para o povo amazônida, ela é essencial. Então, é através dele que as futuras gerações, seus filhos, netos, vão conhecer a história. Isso permite ter um significado profundo. É perceptível quando a Margarete falar um pouco como é que esse processo de lendas acontece no meio do seu povo, do povo dessano. O imaginário amazônico, a cultura local e as imagens notadamente míticas. Então, o imaginário amazônico, para se compreender através das narrativas orais, como já foi referido, nas lendas locais, elas passaram por transformações na chegada dos portugueses, mas a essência da base não foi perdida, que é a cultura indígena. É ela que dá a qualidade à base, para que essa lenda ela permanecesse. Então, nessa relação de conflitos, de culturas, houve esse movimento de conversão semiótica, porque é como uma passagem que vai permitir funções que vão reordenar e permitir outra situação cultural. Quer dizer, algo que foi inserido no que já existia, como no caso das culturas, a que existia aqui e a que chegou. Para os índios e caboclos da Amazônia, há um vasto arsenal de lendas, de mitos que povoam todo esse imaginário amazônico. E tudo isso vai formar símbolos, signos, figuras e figurações. E isso é uma relação mágica com a natureza, com a sociedade em si, principalmente hoje, diante das tecnologias. Não permitir que esses ensinos transmitidos de forma oral se perca no tempo, mas que ele venha ter lugar no meio de tantas transformações. É perceptível também nos rios, nas águas, nas matas, nos animais. Eles são provedores desse vasto imaginário e fazem parte também desse cenário de transformações. Isso é uma experiência humana rica que a cultura amazônica ela permite. Esse imaginário social, essa interpretação das culturas vai consubstanciar esse conceito semiótico de cultura do significado social dos povos e vai permitir também um estudo sistemático de maneira que possa esclarecer esse conceito cultural desse grupo que perpassa os seus ensinos, os seus modos de viver através das gerações, pela oralidade. Agora eu vou passar para a Margarete, ela vai falar um pouco como se dá isso na sua cultura. Quero agradecer a minha colega Joelma, né, que faz parte desse projeto, né, por eu estar participando desse podcast. Eu espero que eu venha contribuir, né, nesse projeto. Só tenho a agradecer a ela e ao projeto. E principalmente agradecer a Deus, né? As lendas para os povos indígenas, digamos assim, que as lendas, para nós temos vários tipos de lenda, né? Porque são vários povos, vários conhecimentos, várias tradições passadas de geração em geração. E devido à colonização, ao longo dos anos, do tempo, foi se perdendo, né? E lá em São Gabriel da Cachoeira, quem chegou lá para colonizar os índios foram
os padres, digamos, né? Assim como meu finado avô chamava os padres. E na época que os padres chegaram lá, eles diziam que nossas lendas, nossos costumes, era algo assim demoníaco, digamos, né? Mas apesar de tudo isso, ainda até hoje nós conseguimos ainda preservar alguma coisa. Não é tudo, mas conseguimos preservar alguma coisa ainda. E a diferença entre lá e aqui, eu acho que é mínima, porque algo que a gente tentamos preservar lá em São Gabriel da Cachoeira, que são os nossos costumes, nossas lendas, nossas línguas, né? Aqui em Manaus também se faz isso, né? Nesses poucos anos que eu vivo aqui em Manaus, o pessoal que mora em comunidade indígena aqui em Manaus, eles também tentam preservar a língua, o costume, as lendas. E nós, como os filhos de descendentes de indígena, nós tentamos resgatar isso que está se perdendo ao longo do tempo. E se a gente não preservar isso e não passar para os nossos filhos, daqui a alguns anos não vai mais ter, digamos assim, as lendas, né? Só vai ter aquelas lendas que sempre são contadas diariamente, como até hoje o povo conhece, como a lenda da Yara, a lenda do Boto, Tucuxi, mas fora a lenda da Cobra Grande, mas fora isso, se a gente for conversar com cada povo que existe aqui no Brasil, cada um tem a sua lenda, cada um traz a sua lenda, cada um traz o seu costume, cada um traz a sua língua. E em São Gabriel da Cachoeira, lá aquela área lá do noroeste do Brasil, lá contém várias lendas, assim. As que é tradicional mesmo da cidade, que é conhecida lá, é a lenda da Adana, que fala de uma índia, a índia mais bela da tribo Baré, que ia se casar com uma outra tribo que no momento eu não estou lembrada qual é, que é prometida já pro filho do cacique, né? Com o filho do cacique. Só que ela se apaixona por outro rapaz da outra tribo. Aí gera uma confusão, uma briga, que no dia do casamento, o que é apaixonado pela dama vai buscar ela no casamento e eles fogem de lá. E no final das contas, o noivo junto com o cara que gosta dela tem uma briga no meio do rio, onde os três acabam morrendo e, digamos assim, os espíritos, a natureza, para não deixar nada de ruim acontecer, a Dana se transforma em uma ilha no meio do rio e os dois guerreiros mais fortes de cada tribo se transformam em duas cachoeiras. E até hoje a Dana e as duas cachoeiras, Buburi e Uruburi, eu acho, uma coisa assim, não estou lembrada do nome, estão lá. E até hoje se conta essa lenda lá em São Gabriel da Cachoeira. A Margarete falou um pouco sobre esse processo que acontece da oralidade, né, na cultura dela. Como é importante essa literatura na cultura amazônica, nesse mundo submerso de belezas, que parecem também poesias, que é transmitido de geração para geração. E é algo tão interessante porque é espontâneo, né? Esse repassar é espontâneo. E o desejo é fixar de algum modo a forma, porque quando você conta uma lenda, você não conta de qualquer forma, tem uma maneira certa de contar, a expressão, né, o tom na voz. Então, tudo isso é a forma que é repassado daquilo que alguém já transmitiu lá de trás, é sentir um pouco daquilo que foi criado lá atrás. Como bem sabemos, essas histórias elas não foram escritas, né? Não estão em livros. Lá no passado não estavam em livros, né? Elas foram sim transmitidas depois
escritas por pesquisadores, por pessoas que foram beber lá na fonte e trouxeram para que essas lendas não morressem, né? Esse gênero da oralidade não ficasse no esquecimento. Mas elas surgiram lá nas ocas, muitas das vezes no clarão das fogueiras, na boca dos contadores de histórias. E quem eram eles? Geralmente os mais velhos da tribo, da comunidade, né? Daquele lugar. E vão perpassando as gerações, vão conhecendo a identidade dos povos que vivem lá na selva, que vivem na beira dos grandes rios. E tudo isso, né, sofreu uma junção com as mitologias europeias, né, a indígena com as europeias. Então, chama atenção, né, que os nossos modos de ver são sempre marcados, de alguma forma, por índice que nos chega dessa cultura. E essas referências culturais, elas estão presentes na mentalidade do homem amazônico. E no povo que vive aqui, eles vivenciam isso diariamente, né? É a realidade deles, essa diversidade de cultura. Então, essa profunda imersão de imagens da cultura amazônica nos rios, as suas águas, a forma como o homem amazônico ele tem essa relação de dependência com ela, né, com os seus rios, com a própria região, com as suas matas, que são assim soberanas. Então tudo isso tem uma profunda influência sobre os seus habitantes. E é nesse cenário que nós podemos perceber o profundo das encantarias, né? De mitos que surgem na mente e na voz desse caboclo. Isso faz parte de viver numa organização social, de ter a natureza como um ambiente que faz parte dessa organização social. Esse espaço amazônico, né, ele se mistura não somente no sobrenatural, mas no dia a dia do homem da cidade, do homem do interior, né, faz parte dele. A identidade amazônica e as imagens culturais notadamente míticas. A Margarete, descendente do povo Tessano, né, ela fala um pouco sobre isso, sobre essa magnífica cultura, né, que eles têm como povo indígena. Eu achei importante trazer a fala dela aqui, porque ela conhece um pouco desse universo de signos, né, de que forma as lendas vão ganhando as proporções, tanto no meio do seu povo, quanto onde ela está inserida, né? Que no caso são as comunidades indígenas aqui em Manaus. Essa relação que o homem ele tem com a natureza, né? O homem amazônico. E através disso, também eu quero referir o amazonense Tiago de Mello, né? Que vai falar justamente a pátria das águas. O povo indígena, ele é muito profunda a relação dele com essa pátria. A relação da cidade também, de Manaus, com as suas águas. É importante isso, essa identidade amazônica com os seus rios, com as suas matas, com essas imagens que são repassadas, né, através de todo esse cenário que compõe a moradia do homem amazônico, né, do caboclo. Nós podemos também observar a mitologia, as mitologias gregas, né, presente nesse cenário, através da chegada, né, dos europeus que inseriram as suas histórias nas histórias existentes aqui. É percebido isso na lenda da Yara, na lenda do Boto, é percebido isso na lenda da Cobra Grande, do Tambatajá. Então, há uma percepção sobre isso realmente clara. Então, é profundo essa relação e é importante estudar, não somente isso, mas perpassar, não deixar cair no esquecimento. Margarete, você pode falar um pouco mais sobre essa identidade? Contextualize, por favor, e fale um pouco mais sobre
esse cenário digital, a importância dele para permitir que os gêneros da oralidade sejam transmitidos para as próximas gerações. Para nós, os povos indígenas, a lenda para nós é mais do que uma lenda. Digamos assim, as lendas para nós é algo assim que aconteceu no passado, né? Que faz a gente lembrar, né, dos ocorridos no passado e principalmente da nossa cosmologia, né? Porque cada lenda dos povos, ele traz um significado para o seu povo, né? Por exemplo, para nós do povo Dessano, a nossa lenda é a não só para nós, mas dos povos lá de São Gabriel que estão lá, que migraram para lá. A mais comum de todas lá é a lenda da Cobra Canoa, que é a trajetória, o surgimento dos povos lá de São Gabriel, né? Isso, hoje, se a gente for contar para os nossos filhos, eles vão se sentir assim, que nem uma história, né, contada de geração para geração, que é passada de geração para geração, né? Mas, se a gente for ver na cosmologia, é algo assim que aconteceu e que está sendo preservado até hoje. E para nós, cada lugar onde se refere às nossas lendas, ele é considerado sagrado para nós, para os povos indígenas. Tudo é sagrado, na verdade. Tudo que refere à natureza para os povos indígenas, principalmente aonde contém lendas, para nós tudo é sagrado. Porque antes da gente chegar a esse lugar onde ocorreu essa lenda, nós temos que se preparar para a gente chegar, porque quando a gente chega até lá, nesses lugares sagrados, a gente, digamos assim, que a gente fica doente ou até morre, porque é algo assim, a gente só sente. As lendas para nós é algo assim que a gente tem que preservar, passar para os nossos filhos, que ele é passado de geração em geração, conforme os nossos antepassados estão morrendo, as lendas também vão morrendo, não somente as lendas, as línguas, os costumes. E isso nós, povos indígenas, nós estamos tentando resgatar através de estudos, através de pesquisas, né? E buscando mais conhecimentos, como fazer para a gente preservar nossas lendas, nossos costumes e principalmente nossas línguas. Um resgate das línguas, porque várias línguas já morreram devido à colonização e à migração dos indígenas, né? Porque em várias comunidades tem indígenas que buscam, digamos assim, alguma melhoria para sua comunidade e tem que sair da comunidade para vir para a cidade. E quando a gente chega na cidade, a gente se depara com uma visão totalmente diferente da nossa lá. E conforme a gente vai ficando aqui na cidade, vai se passando os anos, a gente vai esquecendo, né, dos nossos costumes, das nossas lendas, e principalmente da nossa língua, porque não tem aquele contato com a pessoa falante. E isso vem gerando, assim, algo para nós, povos indígenas, assim, eu vou usar até a palavra que a minha colega, que é do povo Satremaué, usou, que a cidade, a área urbana, quando o indígena chega aqui na cidade, faz com que a gente se esqueça dos nossos costumes, da nossa língua, porque o convívio é diferente, muda completamente. A gente tem que fazer algo para a gente poder preservar os nossos costumes. E eu creio que através desse estudo que a minha colega está fazendo, venha contribuir, né, para uma pesquisa mais avançada, que outras pessoas venham se interessar também nessa linha dessa pesquisa. Bom, a tecnologia hoje em dia,
ela traz um benefício muito eficaz, né, para nós, povos indígenas. Não só essa tecnologia de agora, mas o de antigamente. Porque através dessas tecnologias nós podemos salvar várias lendas, né, várias línguas, e principalmente gravar costumes que foram esquecidos, né, foram deixados esquecidos no passado. Porque para nós, os povos indígenas, os costumes, as lendas, elas sempre foram passadas da oralidade, né? Que é através das falas. Sempre foi passada, por exemplo, algumas lendas que eu conheço, algumas histórias que eu conheço, né? Foi o meu finado avô que passou para mim. Para mim, quando a gente foi passado para nós, né? Quando a gente era criança ainda. E se naquela época eu tivesse um gravador ou um celular, né, tinha dado para mim gravar, né, as lendas que meu avô conhecia, as histórias das estrelas, as histórias do rio, das florestas, digamos, as lendas lá da comunidade dele e principalmente do rio onde ele cresceu e viveu e casou e tudo. E assim deixar viva, né, as lendas e principalmente os costumes. Mas eu só tenho a agradecer, né, agradecer a esse projeto, né, e a minha colega Joelma por ter me dado essa oportunidade de falar do pouco que eu conheço, passar um pouco do meu conhecimento e contribuir, né, com essa pesquisa que é o mais importante e que futuramente possa adentrar com mais definição, né? E eu só tenho a agradecer. A importância, né, de ampliar esse conhecimento. Na fala da Margarete é percebido isso, reafirmar essa cultura local, né? Mas também ampliar esse conhecimento, valorizar as tradições enquanto elementos representativos dessa cultura que é única e leva consigo o encanto da oralidade. Por isso, em evidência, em meio a tantos aparatos tecnológicos, na vida amazônica, essas lendas, esses mitos, eles vão se modificando, se transfiguram em novos sentidos, né? Mas eles mantêm viva essa conexão, essa relação profunda entre o homem e a natureza. Então, esse conteúdo, digamos assim, mítico dessa região, é o que motivou também esse projeto sobre lendas amazônicas. Então, aqui nós procuramos mostrar essas imagens simbólicas e como elas refletem nos mitos que já existiam lá na Europa, de que forma elas foram ambientadas nessa cultura, nesse processo de transformação. Professor Diego, esse momento é com você. Vamos contextualizar um pouco sobre suas experiências e o trabalho na sala de aula, nas escolas em que o senhor trabalha. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse podcast sobre lendas amazônicas. Vou falar um pouco sobre a minha experiência em escola pública e espero com isso contribuir de alguma forma com essa discussão que eu acho tão importante. O lugar onde ocupa as lendas brasileiras nas escolas públicas. Primeiro, é preciso dizer que nos últimos anos tem crescido muito essa preocupação com a dificuldade de leitura dos estudantes em nossas escolas públicas, por conta dos resultados, né, das avaliações externas. Por isso, muitas metodologias e estratégias têm sido produzidas, né, nesse contexto de incentivo à leitura. Por isso, na minha opinião, as lendas brasileiras ocupam um lugar importante nas escolas públicas, de destaque, porque é perceptível que trabalhar com esse gênero é uma experiência muito exitosa, porque é um gênero narrativo que provoca a imaginação, o devaneio, a magia e principalmente a curiosidade, né? E essas sensações
levam os alunos a querer saber mais sobre o fato que está sendo relatado, que está sendo lido, né? De forma que esse imaginário ele supera o histórico e o real. Mas, por outro lado, também é um desafio mesmo, né? Porque os alunos eles já trazem consigo mesmo elementos culturais que estão mais próximos deles, né? As suas experiências prévias, que eles têm mais proximidade, seja por uma tradição familiar, religiosa ou de algum contexto que eles acabam frequentando. Mas o professor pode aproveitar esses elementos, explicar que também fazem parte do folclore, né? Mostrar que as lendas também fazem parte da nossa cultura, da nossa vida, do nosso cotidiano, né? E além disso, se for possível trabalhar de uma forma interdisciplinar com professores de história, de ensino religioso, de arte, por exemplo, traz experiências ainda mais profundas, porque amplia o conhecimento dos alunos e demonstra para eles inúmeras formas, né, de participação social que eles mesmos podem fazer uso dessa linguagem. Na fala do professor, ele contextualiza essas experiências práticas, né, sobre o lugar das lendas na escola pública. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC de 2017, ela justamente prevê a utilização desses gêneros digitais como novas formas de trabalhar com os alunos, né? E trata a tecnologia como uma competência que precisa permear todo o currículo numa interação multimodal, no ensino fundamental, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Então, cada área específica de conhecimento, ele permite esse desenvolvimento de competências, como é descrito lá na área de linguagens, né, que compõe esse currículo. Então, no que se refere à língua portuguesa, esse aluno, ele precisa desenvolver habilidades específicas na educação básica. Então, é preciso, sim, ter um olhar tecnológico, né? Trabalhar essa cultura digital de forma a permitir que ela tenha uma conexão com as culturas existentes, com os gêneros existentes que vem perpassando, como é o caso das lendas, né? Então, essa relação também precisa ser trabalhada na sala de aula entre o professor, o aluno e a sociedade. Como o professor falou, está inserido neles também. É um conhecimento que eles trazem de casa, do seu meio social. Então, é necessário ser trabalhado. Professor, faça sua contextualização e também responda a pergunta, como professor em exercício, de que maneira as lendas, né, através dessa ferramenta do podcast, pode contribuir para o auxílio das práticas docentes. O uso dessas lendas como recurso pedagógico e conteúdo privilegiado nas formações das aulas de língua portuguesa e literatura. Bom, conhecer as lendas do folclore brasileiro é, na verdade, se apropriar, né, da tradição cultural em que a gente vive. Além disso, é uma oportunidade para desenvolver as habilidades nos alunos, né, de escrita, de leitura, propor momentos reflexivos, né, muito importantes, né, sobre o meio ambiente, sobre a preservação, sobre a tolerância, né? Então, são temas muito importantes a serem trabalhados nesse contexto também, né? Então, como já faz parte do conteúdo programático das turmas de ensino fundamental 2, que são as que eu trabalho, então eu procuro trabalhar com o livro didático, porque já tem lá, né, contido nos livros, e por isso, como todos têm em mãos, é importante trabalhar com o texto na mão, né? Mas muitas vezes também pesquiso lendas amazônicas, né, para contextualizá-los, né? Tiro cópias ou projeto, né, na lousa, para que essa contextualização, né, faça com que os alunos se aproximem mais da nossa cultura,
Por isso eu procuro também, geralmente, suscitar uma reflexão, né, para que eles se aprofundem no conhecimento, né, porque eu acho que é preciso dar voz aos alunos, né, para eles falarem das experiências deles, dos conhecimentos prévios, né, para que eles criem essa autonomia de leitura, e o professor seja um mediador desse processo de conhecimento. Eu já trabalhei de forma interdisciplinar com um professor, principalmente de ensino religioso, né, com o objetivo de propiciar aos alunos uma visão mais ampla da mesma situação, né? Então, no caso, trabalhamos a respeito da tolerância religiosa, e tivemos muito êxito. Eu acho que esse é o caminho de ser trabalhado, da instigação da curiosidade, do imaginário, mas também trabalhar o diálogo, a tolerância, né? Isso é muito importante. Na escola em que eu trabalho, os professores possuem uma grande liberdade para trabalhar esse assunto, né? Mas eu sinto que talvez falte um trabalho mais em conjunto, mais pedagógico, né? Que estimule essa reflexão de forma com todos os professores consigam trabalhar numa mesma linguagem, né? E trabalhar esses conhecimentos, né? Dos alunos com os professores. Bem, a fala do professor é muito oportuna, pelo fato de que ele vivencia isso na sua prática, né? Ele pode dizer como a escola ela trabalha, né? Ele como professor, as lendas regionais, qual é o lugar delas, então a importância que elas têm como identidade de povo, como ele referiu aqui. E essa literatura, nós já vimos, né, que ela passou por um longo processo. E precisamos conhecer essas características regionais que a lenda possibilita até mesmo em sala de aula, para que o aluno conheça a sua região, conheça a sua identidade, né, e não venha esquecer. Mesmo que elas tenham absorvido elementos de outros lugares, mas a base ainda continua a mesma. Então, na região amazônica, muitas lendas são trabalhadas. Nós trabalhamos aqui nesse podcast a lenda da Mãe d'Água, a lenda do Boto, a lenda da Boiúna, da Cobra Grande e a lenda do Tambatajá, porque são recursos metafóricos da simbologia, possuem uma linguagem direta, numa construção que permite mostrar o costume, as crenças, os hábitos, o folclore que foram incorporados nessa comunidade, né? Mourão 2013 vai referenciar justamente isso. Quero agradecer a Margarete Vaz e o professor Diego pela participação nesse podcast. Suas falas foram muito importantes neste último momento, né, de produção desse trabalho. Obrigada. E este podcast ele é resultado do projeto de iniciação científica, o PAIC, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Amazonas, né, a FAPEAM, e se insere na linha de pesquisa Estudos Semióticos da Linguagem e do Simbolismo na Poética dos Mitos e Lendas Amazônicas, do Grupo de Estudos Semióticos Literatura, Cultura e Outras Artes, o GES, que é coordenado pela doutora Socorro Viana de Almeida, e visa estudar a linguagem e o simbolismo na poética dos mitos e lendas amazônicas, tanto nas tradicionais, contemporâneas e também na intertextualidade com os mitos gregos. Registra-se aqui que todas as análises sobre as lendas amazônicas realizadas nesse podcast foram fundamentadas em trabalhos científicos já publicados pela doutora Socorro Viana de Almeida e de seus orientandos de iniciação científica e TCCs, membros acadêmicos do GES. Agradecemos a participação de cada convidado que possibilitou a efetivação desse podcast em cada episódio. Esperamos que possam ter compreendido que as lendas, na poética do imaginário amazônico, ocupam um papel fundamental como forma de reafirmar a cultura local e a valorização das tradições enquanto elementos representativos dessa cultura sui generis, que leva consigo o encanto da oralidade. Desejamos que esse podcast possa auxiliar o professor a desenvolver o dinamismo e a criatividade em suas aulas. Obrigado a todos.